Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para trazer para vocês que eu achei do clássico entre Botafogo e Flamengo lá no Tapetim. Pois é aquela coisa, né? Caiu no Tapetim, já era vírgula, já era pro Botafogo, tá? Já era pro Botafogo no caso do clássico contra o Flamengo. Bom, assim, o jogo foi muito legal de se ver, muito legal mesmo, com algumas boas chances criadas por ambos os times. E o Botafogo, até então, não é que estava invicto, não. Ele estava com aproveitamento de 100% jogando em casa. Ou seja, ganhou todos os jogos que tinha disputado lá no Tapetim. Só que veio o Clube de Regatas do Flamengo, tá? Um Flamengo combalido, um Flamengo em crise, mas isso aqui ainda é Flamengo, tá? E convém lembrar aí aos seus torcedores também que muitos deles, inclusive eu, estavam muito desesperançosos com relação ao jogo contra o Botafogo lá no Tapetim. Porque o que acontece? O Botafogo pode não ser um time recheado de estrelas, recheado de craques, mas é um time muito bem organizado pelos seus treinadores, né? O Luiz Castro primeiro e agora o Bruno Lage. Bruno Lage que fez uma besteira danada depois do jogo. Depois a gente conta. Mas é um time muito bem organizado, é um time que sabe o que faz com a bola. O Flamengo não. O Flamengo é um time cujo treinador muda o tempo todo, todos os jogos. O Sampaoli não repetiu a escalação em nenhum momento. Mas, nesse caso do jogo do Botafogo, deu certo. Porque o que o Botafogo mais gosta? O Botafogo gosta de sair rápido em contra-ataques, jogadas de transição. Ou seja, ele dá a bola para o adversário e sai rápido em transição rápida. O Flamengo não deu espaço para isso acontecer. A tão criticada escalação, inclusive por mim, do Pulgar na linha de zaga, tá? O Pulgar jogou lá junto com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira na linha de zaga quando o Flamengo não tinha bola. Porque quando ele tinha bola, ele voltava a ser volante, o Pulgar. Fez com que o Botafogo tivesse menos espaço para trabalhar essa jogada de velocidade, com o Vitor Sá de um lado e o Segovinha do outro. Aliás, é um erro ter escalado o Segovinha no caso do Botafogo, porque o Segovinha é um jogador que não é muito produtivo, mas ainda bem que o nosso querido Bruno Lage errou. Vocês vão ver o porquê. Bom, o Flamengo já quase que começa o jogo ganhando, porque logo com 1 minuto e meio, mais ou menos, o Wesley recebe pela direita, ele vai até quase a linha de fundo e cruza forte para dentro da área, e o nosso querido Marlon Freitas estica o pernão esquerdo e manda para o fundo da própria rede. O bom volante Marlon Freitas do Botafogo, e faz gol contra. Botafogo 0, Flamengo 1. E isso faz com que o Botafogo tenha que sair da sua tática, né? Como eu falei, aquela jogada rápida de transição, tá? E o Flamengo possa ter essa jogada de transição. E qual era a jogada que o Flamengo tinha? Lançamento lá espetado para o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique estava num dia inspirado, partindo para cima tanto do Segovinha quanto do lateral direito do Botafogo, o JP, tá? Bom, mas o Botafogo foi para cima do Flamengo, criou algumas boas ocasiões com Tiquinho Soares, com Vitor Sá,
entendeu? Com o próprio Eduardo também. E aí um cruzamento da esquerda, 18 minutos, cruzamento da esquerda. O Tiquinho Soares, que tem um tiquinho de habilidade, né? Eu tô só brincando com o nome dele, mas ele é um jogador grandalhão e que sabe se virar bem com a bola. Brigou lá com os zagueiros, fez a famosa parede e aí deixou a bola para o Vitor Sá. Vitor Sá cortou para o pé direito e soltou um chutaço no ângulo do Matheus Cunha para empatar o jogo aos 18 minutos. 1-1. E aí, o que se imaginaria que viraria uma pressão muito grande do Botafogo, não virou pressão muito grande do Botafogo, não. O jogo ficou bastante equilibrado, com os dois times criando bastante ocasiões de gol. No total, por exemplo, o Flamengo teve até mais posse de bola do que o Botafogo. O Botafogo teve 48% e o Flamengo 52%. Não que o Botafogo tivesse entregue a posse de bola ao Flamengo no jogo, não. Mas é que a tendência do Botafogo é fazer com que o adversário vá para cima dele e ele vá jogar aí na jogada de transição dele, tá? E o Botafogo teve 17 finalizações contra 12 do Flamengo. O Botafogo acertou 7 no gol e o Flamengo acertou 4. Mas aí o percentual de acerto de finalização no gol do Botafogo foi muito mais baixo do que o do Flamengo. Bom, e aí o próprio Matheus Cunha também fez boas defesas. O nosso querido Lucas Perry também, né, foi importante no jogo. Até que, aos 27 minutos do segundo tempo, o Bruno Henrique recebe mais uma bola pelo lado esquerdo, que, aliás, o Bruno Lage cometeu duas falhas, a meu ver. Como eu falei, o Segovinha e o nosso querido, o lateral direito, o JP. Porque, por exemplo, o Di Plácido foi bem contra o Palmeiras, mas foram escalados os dois, e o Bruno Henrique recebe a bola livre pelo lado esquerdo. Marcado, Bruno Henrique já é difícil. Livre, então, aí fica praticamente impossível. Ele dá um corte sensacional pro pé direito e lembra Emerson Sheik, lembra Diego Tardelli e lembra também Vinícius Júnior. Corta pro pé direito e joga, dá um chute e joga lá no ângulo esquerdo do nosso querido Lucas Perry e faz Botafogo 1, Flamengo 2, lá no Engenhão. Os outros três fizeram a mesma coisa, só que tem que 2 no Maracanã, o Tardelli e o Emerson Sheik, e 1 em Volta Redonda, né? O nosso querido Vinícius Júnior. O nosso querido Bruno Henrique fez isso lá no tapetinho, no Engenhão, né? Botafogo 1, Flamengo 2, um golaço. Aliás, o Bruno Henrique adora fazer gols no Botafogo. Ele estreou, inclusive, num clássico contra o Botafogo. Botafogo fez 1-0 no jogo. Bruno Henrique foi lá, fez os 2 gols do Flamengo, virou o jogo e o Flamengo ganhou. Bom, Flamengo 2-1 e o Bruno Henrique vai e abraça o Gabigol no banco, tá? O Gabigol, aliás, no banco estava, no banco ficou e do banco não saiu o Gabigol. E aquela coisa, né? O que você espera de mim? O Sampaoli disse, eu espero que você permaneça no banco. E realmente o Gabigol não saiu do banco no jogo todo. Bom, em resumo, a vitória do Flamengo foi justa, porque, assim, não que o Flamengo tenha sido muito melhor que o Botafogo, mas o Flamengo foi mais assertivo, o Flamengo foi mais preciso na hora de finalizar, e o Flamengo jogou com aquela postura que a gente cobrava antes do jogo, com aquela garra, com raça, com vontade, entendeu? Não deixando espaços para o Botafogo. E o Botafogo deu os espaços que o Flamengo
precisava, principalmente pelo lado esquerdo. E outra alteração que o Sampaoli fez, que foi tirar o Gabigol e colocar o Pedro, foi uma alteração inteligente, porque o Pedro, ele prendeu 2 zagueiros com ele, tá? Bom, aí no meio do jogo ele faz algumas alterações, o Sampaoli. Por exemplo, o Vitor Hugo jogou mal, ele colocou o Everton Ribeiro no lugar dele. Beleza. Não arriscou muito, mas melhorou um pouquinho a produtividade do meio-campo. Isso foi antes do Flamengo ir lá e fazer o segundo gol. Tá? Ele tirou o Alan e colocou o Thiago Maia. Mais ou menos a mesma coisa. O Alan não estava muito bem no jogo e o Thiago Maia também não entrou lá fazendo mil maravilhas, não. Aí, essa terceira alteração aqui que eu não entendi. Ele tirou o Bruno Henrique e colocou o Everton Cebolinha. Tirar o Bruno Henrique, vá lá, porque o Bruno Henrique cansou no final, logo depois do segundo gol. Beleza, saiu aplaudido pela torcida do Flamengo, beleza. Agora, colocar o Everton Cebolinha, que tá em má fase, tudo bem, são da mesma posição, tal, mas o Everton Cebolinha veio a perder um dos gols mais fáceis dos últimos tempos do Flamengo. Aliás, não é que ele perdeu, não, ele sequer tentou fazer o gol. O Lucas Perry foi para o ataque, né, numa cobrança de escanteio. O Flamengo roubou a bola ficou no pé do Cebolinha, no meio-campo, né? E o Cebolinha estava na frente do Lucas Perry. E ele, ao invés de tentar o chute, ou de tentar pelo menos rolar para o Wesley, que estava mais à frente dele e teoricamente mais livre do que ele, não. Ele prendeu a bola e perdeu a bola. Gerou um contra-ataque que poderia ter sido muito perigoso para o Botafogo, mas, que, aliás, até foi perigoso, né? Porque a bola foi para o Lucas Perry na área do Flamengo e o Lucas Perry chutou completamente errado, mas o Cebolinha realmente quase fez com que o Botafogo empatasse o jogo. Bom, e aí no final também saiu o Gerson, entrou o Davi Luiz. E eu até entendi essa alteração, porque no final o Botafogo colocou 2 centroavantes de área, né? O Diego Costa e o Janderson. Os 2 ali para tentar no abafa o empate. Só que o Botafogo acabou não conseguindo. Bom, com esse resultado, o Flamengo bota fogo no campeonato, né? Sem fazer trocadilho nenhum com o nome do adversário. E assim, o Palmeiras acabou não conseguindo aproveitar esse resultado excelente que o Flamengo deu a ele, né? Quem aproveitou muito bem foi o Grêmio que venceu o Cuiabá, coisa que o Flamengo não fez no primeiro turno, né? E o próprio Flamengo, né? E o Fluminense também, que ganhou do Fortaleza. Ah, são 12 pontos? São 12 pontos, tá? Tem aí 16 rodadas pela frente, tá? Se o Botafogo tivesse vencido, eu diria, não, o campeonato praticamente acabou para o Flamengo, mesmo tendo ainda um turno praticamente inteiro pela frente. Agora não, agora o Flamengo foi o responsável pelo fim, né, da invencibilidade do Botafogo lá no Engenhão, e agora o Flamengo, se jogar assim, tem chance sim de conquistar o título brasileiro. Tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta amanhã, não antes, sem pedir para você deixar aquele like maneiro no nosso canal, comentar nos nossos vídeos, tá? E aumentar o engajamento, tá bom? Tchau, tchau, gente!